Bom, e chegamos ao momento mais importante. Temos agora 45 minutos para ouvir o Espírito falar à igreja. Quando Deus fala, a palavra se cumpre. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Verdadeiros e justos são os teus juízos. Que esta palavra abençoe o seu coração. Você que está aqui de forma presencial, você que está assistindo e participando pela internet, pelo satélite, vamos ouvir o Espírito falar. Oremos a Deus. Senhor Jesus Cristo, sentimos um conforto muito grande quando a palavra é semeada com temor e tremor na terra do nosso coração. A palavra é viva e ela germina e dá frutos. E que neste dia, Senhor, esta sementeira que eu vou tirar agora do meu alforje pastoral possa trazer tantos frutos, tanto crescimento, que gere maturidade espiritual, que gere músculos espirituais, e que este conhecimento transforme vidas radicalmente. É a minha oração, é a minha fé, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado mesmo. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, igreja de Jesus, noiva de Cristo, sem manchas, sem rugas e sem defeitos, uma noiva preciosa, preparada para um só esposo, que é Cristo. Aqueles que são o selo do meu apostolado, cartas escritas pelo Deus vivente, e conforme a minha relação com as ovelhas, meus filhinhos em Cristo Jesus. Veja que João, na ilha de Patmos, naquele dia de domingo, quando Deus revelou a Jesus, Jesus revelou a um anjo, e o anjo revelou a João, disse que ele ouviu uma voz do altar. Então, você sabe que João está usando aqui uma figura chamada prosopopeia, ou seja, um ser inanimado e que agora tem sentimentos humanos. Diz que ouviu o altar falar. Então, eu quero que você saiba que esta voz que João ouviu, que vinha do altar, torna a comunicação do Apocalipse muito mais dramática. Porque ele diz: eu ouvi uma voz que vinha do altar. Ele estava gerando algo de vida naquele altar. Ele estava usando ali a prosopopeia. Então, Apocalipse 6:9 fala desta voz. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Eram estas vozes que em Apocalipse 9:13 confirma, dizendo: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedendo dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Então, naquele momento, João ouve a voz dos mártires, ouve as orações dos santos. E vamos lembrar o que eu tenho dito aqui desde o primeiro dia de aula, que este altar, sempre que Deus fala de um altar no livro do Apocalipse, isso está conectado aos juízos de Deus, isso está conectado
à santidade do Senhor. Isso está conectado à justiça de Deus. Então, uma vez que nós temos isto como entendimento, vamos voltar lá, Apocalipse 16, 7, diz assim a palavra do Senhor, que esta voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então, primeira coisa que o anjo revela a João e que João ouve uma voz dos mártires e as orações dos santos, ele chama Deus de Todo-Poderoso. Essa palavra Todo-Poderoso vem do original grego Pantocrator. Pantocrator quer dizer atributo de onipotência, atributo de soberania, de autossuficiência, o dono do universo, o criador do universo, aquele que tem o direito de julgar o mundo. E meus irmãos, que estejamos todos absolutamente convencidos que o único Pantocrator é Jesus Cristo. Buda não tem o atributo da onipotência, da onipresença, da onisciência. Buda não é Pantocrator. Buda não é o Todo-Poderoso. Confúcio, os demais deuses, os Shirvás, Maomé, Maria, os santos da igreja romana, o único que é Pantocrator, Todo-Poderoso, é Jesus Cristo. Então, com os seus lábios, povo de Deus, diga: Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Se você quiser usar a palavra em grego, digo Pantocrator, diga Pantocrator, o Todo-Poderoso. Então, ele disse que esta voz dos mártires disse: o Senhor é Todo-Poderoso, os seus juízos são verdadeiros e justos. Você sabe que Deus, sendo santo, justo, verdadeiro, Ele não aceita o pecado e aquilo que gera o pecado. Eu acredito, com mão sobre a Bíblia Sagrada, e digo a verdade e não minto, que se aproxima de forma acelerada este tipo de julgamento por causa da santidade de Deus sobre o Brasil, amado. Porque o Brasil tem uma parte da sociedade lutando contra Deus, lutando contra a igreja de Jesus, lutando contra os preceitos bíblicos, contra a verdade. Nós somos um país com uma população de 87% de confissão cristã, sejam eles evangélicos, católicos, ortodoxos, e temos uma porção imensa da nossa sociedade judaica, cujos valores têm a ver e estão alicerçados sobre a Bíblia Sagrada. Então nós estamos vendo hoje, amado, um grito do diabo, aquele diabo que Paulo disse que se transforma em anjo de luz, e que ele tem o objetivo, se possível fosse, de destruir os eleitos de Deus. Então o senhor e a senhora, eleita do Senhor, pedra viva, você tem que ter convicções muito fortes, para que esta sociedade não entre no seu lar, na sua família e quiçá no seu coração. Você não pode dizer não para o que Deus diz sim, você não pode dizer sim para o que Deus diz não. A Bíblia diz que quem é amigo de Deus é inimigo do mundo, quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, os juízos de Deus são iminentes em vários lugares do mundo neste momento. Veja comigo, por favor, a sociedade americana, ela foi fundada sobre um pacto dos puritanos que foram de Irlanda, da Inglaterra, e que num navio chamado Mayflower, eles estabeleceram um pacto de criar uma nação alicerçada sobre a Bíblia Sagrada. Se você der um look para o que é hoje a sociedade americana, cheia de igreja de Satanás, cheios de organizações religiosas ocultistas, onde é permitido tudo, e aquele Deus que era o Senhor daquele pacto
foi totalmente alienado e o povo se alienou dele e hoje é uma sociedade corrompida. Deus tem juízos para isto. E nós temos que estar atentos e nos unir neste ministério e nos unirmos a essas vozes que estão se levantando hoje na sociedade contra esses valores imorais da chamada ideologia de gênero, porque é muito simples se fazer uma apresentação dizendo que é arte, quando a Bíblia condena. E a igreja não pode permitir, e quando eu digo igreja não são as quatro paredes, somos nós, povo de Deus, a eclésia, nós não podemos permitir que se faça o que tem sido feito na nossa sociedade e todo mundo boca calada. As próprias novelas, amado, é Satanás transformando-se em anjo de luz. Querer que uma criança entre os 5 e 6 anos decida qual o sexo, qual o gênero que ela vai seguir. Criança com 5, 6 anos, se é menina está brincando com boneca, se é rapaz está brincando com um carrinho de alguma coisa, com internet, alguma coisa eletrônica. Mas achar que a sociedade tem que aceitar que não existe heterossexualidade, que cada pessoa tem que definir, quando a Bíblia é clara que Deus criou o homem e a mulher, o macho e a fêmea, e que o diabo é que criou a ideologia de gênero. Ao se você começar a ficar atento, você veja, os juízos de Deus são iminentes no nosso país. Por quê? Porque Jesus é a verdade, e onde há verdade não se pode aceitar mentira. O que disse Jesus em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 17,17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra. Não é o que a novela transmite, é a tua palavra. Não é o que a doutrina romana diz, é a tua palavra. Diga comigo, a tua palavra é a verdade. Então o senhor está seguro. A palavra de Deus é a âncora da nossa alma, segura e firme. Nós estamos assistindo a uma ventania, um vendaval, a uma verdadeira guerra contra a família, e a igreja tem que ter voz. A igreja tem que ter voz. Nós estamos vivendo uma tempestade tropical, a Nat, e ela está invadindo. Um dia é Nat, um dia é José, um dia é Ninho, e nós estamos vendo a família brasileira sendo destruída. Ah, vocês são homofóbicos? Ninguém é homofóbico. Nós somos a favor da verdade. A igreja é preconceituosa? Não, a igreja é santa. E por que as pessoas que têm um comportamento contrário à Bíblia Sagrada, elas não ficam no meio dos santos? Porque elas querem ser evangélicas, mas manter um status de pecado. E se a igreja é contra o pecado, eles dizem, então vamos sair daqui e vamos abrir uma igreja gay, como dizendo, não, nós queremos amar a Cristo, mas queremos viver o nosso modus vivendi, modus operandi, da maneira que nós queremos. Para Deus não há pecado, para Deus há pecado. Então é muito simples a pessoa dizer a igreja é preconceituosa, a igreja é homofóbica, a igreja é chauvinista. Não, a igreja não é chauvinista, não é preconceituosa, não é homofóbica. A igreja é santa, é imaculada, é sem mancha, é sem rugas, é sem defeitos, é uma noiva ataviada de branco. Então, se a pessoa tem um comportamento e ela sabe que esse comportamento é passível de morte, como é o comportamento homossexual e lésbico, a pessoa diz, não, aqui eu não vou ficar, eu vou procurar um lugar que me acomode com o nome de Deus e eu vou manter a minha vida em pecado. Ora, paciência. Por isso é que estão dizendo que a igreja é homofóbica. A igreja acredita que a pessoa pode estar no tremedal de lama, no fundo do poço, se ela é ovelha, na hora em que ouve a palavra da verdade, ela é transformada. Olha, seja ela usuária de crack, cocaína, LSD, maconha, álcool, prostituição, o que for, conheceu a verdade liberta.
Eu era um idólatra. Eu nunca imaginei que eu conseguiria viver sem as cruzes, sem as imagens, sem os santinhos da igreja romana. Quantas vezes eu disse, eu nasci e vou morrer com os meus santinhos, com as minhas procissões, com os meus andores, com a minha confissão auricular. Olha, o dia que eu conheci a verdade me libertou de tudo isso. Então agora vão dizer, como ele conheceu a verdade, agora ele é preconceituoso para quem vive na mentira. Não sou preconceituoso, eu tenho que falar às pessoas o que é verdade. Então, isto tudo que eu estou dizendo exatamente porque nós conhecemos no nosso ministério o Deus Todo-Poderoso, Pantocrator, conhecemos aquele que é justo, conhecemos aquele que é fiel. E disse no Salmo 119, justo és, Senhor. Você gostaria de ler esta palavra comigo? Vamos lá. Justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Tudo que Deus faz é reto, é justo. Quando Deus diz, você tem que ficar do lado dele. Você tem que dizer sim e amém. Então, justo, Senhor. Então eu creio no poder total e invencível de Jesus Cristo, e que fará justiça completa, justiça verdadeiramente, que o povo que é contra a soberania de Deus será notório, beberá deste juízo de Deus. Então, o que o Espírito Santo ensina neste altar não torna as pessoas aptas apenas para serem religiosas. Note uma coisa: se você foi cortado pela graça de Deus, você tem a mente de Cristo. Aleluia. Esta igreja não ensina e torna as pessoas aptas para serem religiosos, cerimonialistas. Esta igreja capacita as pessoas a conhecerem os desígnios de Deus, as profundezas do coração de Deus. E hoje, por causa do Todo-Poderoso, você vai conhecer suas raízes, de onde você vem, para onde você vai ouvir Deus falar, porque você tem que ter esta relação de conhecimento com Deus. Diz, a tua palavra é a verdade. Então, meu amado, na nossa carne, nós temos origem nos nossos pais. Nossos pais se conjugaram e nascemos na carne. Mas em espírito, a nossa origem é em Deus. De Deus viemos e para Ele voltaremos. 1 Coríntios 2,6, o Senhor diz, entretanto expomos sabedoria. Hoje você mais uma vez vai receber uma exposição de sabedoria. E ele diz que a sabedoria de Deus é para os experimentados. Tem experiência com Deus. Quem tem experiência com Deus? Eu tenho experiência com Deus, eu tenho visto Deus agir, eu falo, eu oro, Deus atende, Deus responde. Chama-se experiência com Deus. Então ele diz que esta sabedoria torna as pessoas experimentadas, maduras. E ele diz, não é a sabedoria do século, não é a sabedoria dos poderosos desta época, porque sabedoria humana, sabedoria do século, ela se reduz a nada. Quer dizer que se eu seguir um filósofo grego, essa filosofia, essa sabedoria se reduz a nada. Se eu seguir um coach, um técnico em marketing, em elaboração emocional, esta sabedoria se reduz a nada. Mas diz que a sabedoria de Deus traz experiência, diz os experimentados. Experimentado é diferente do neófito. O neófito é o novo crente, é a criança espiritual, aquele que bebe leite espiritual. Mas diz que há um momento em que a pessoa tem que romper com a criança. Paulo disse isso, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino. Mas ele diz que quando cresceu, quando se tornou adulto,
ele deixou as coisas de menino, ou seja, ele deixou de ser neófito. O neófito se ensoberbece rápido, o neófito cai nas armadilhas de Satanás. O experimentado não, o experimentado conhece a sabedoria de Deus. E ele diz no versículo número 7, falamos em sabedoria de Deus em mistério. E diz que esse mistério, outrora, estava oculto, o qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então, a Bíblia Sagrada não é um livro de ocultismo, de coisas ocultas. Os mistérios da Bíblia Sagrada, Deus os revela à sua igreja. Aliás, Deus usa os profetas para revelar os seus segredos. Então, diz que esta palavra predestinada de sabedoria, Deus preordenou para a nossa glória. Isso significa que a graça de Deus é algo que não foi inventada agora. É sabedoria predestinada. Foi Deus que pré-ordenou. Então, a igreja tradicional conhece a sabedoria humana. As igrejas judaizantes da lei conhecem a sabedoria humana. Você sabe qual é a expressão mais legalista que existe? O homem traça o seu destino. O homem comanda a sua vida. Absolutamente errado. Isto é sabedoria humana. A Bíblia diz o contrário, que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E o sábio Salomão me impressionou quando ele diz: há caminhos que ao homem parecem caminhos de vida, mas ao cabo deles dão em caminhos de morte. Fora de Jesus há morte, fora de Jesus há erro, fora de Jesus há sabedoria humana, sabedoria dos homens. Então, a pregação tradicional diz: aceita Jesus Cristo. Isto é a sabedoria dos homens. Quem é que dá uma chance para Jesus? Quem o aceita? E se você já ouviu os pregadores da lei, aceita Jesus, aceita. Na Bíblia não fala em aceitar, fala receber ou confessar. Aceitar, você não tem um sentimento que isso é um negócio, como se for comida ou bebida, aceita. E dizem que ele bate a porta, e que se a pessoa não abre a porta, Deus diz então tchau e bênção, e vai procurar o vizinho. Que Deus frágil, que Deus inconsequente seria esse? Quando a Bíblia diz que Ele é o Todo-Poderoso, aleluia, Ele é El Shaddai, da palavra El Shaddai, a palavra do Antigo Testamento, o Todo-Poderoso, em hebraico, El Shaddai. Então, Deus não depende do homem, Deus tem os seus planos, não é o homem que decide. Olha, amado, se você decidisse, você não estaria hoje aqui, quizás eu também não. De longe eu lhe digo, eu não estaria aqui sobre esse altar. Deus tem os seus planos, e Ele tem um evangelho para a igreja gentílica. Em Romanos 16, 25 diz a palavra: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Veja, Paulo, de forma atrevida, ele disse o meu evangelho. Está dizendo que aquilo que eu ouvi lá, quando eu fui arrebatado ao terceiro céu, e que Deus disse, passe isto para a igreja, ele disse, o meu evangelho. Ele disse, este evangelho é uma revelação de um mistério que estava guardado em silêncio desde os tempos eternos. Desde quando? Desde os tempos eternos que Deus revelou a graça de Deus a Abraão. 430 anos depois veio a lei e se esqueceu a graça. O meu evangelho, a revelação do mistério. Quer dizer que mistério, o que é apóstolo? É algo que não se conhece. Mas a Bíblia está dizendo que este mistério foi o quê? Revelado. Então significa que desde os tempos eternos, através de Paulo,
Deus deu esta revelação, Deus deu este conhecimento, Deus deu esta clareza e fortalecimento à sua igreja, a pregação de Jesus. Aquele que é poderoso para confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus. Amado, ouça, só Jesus faz alguém ser cristão. É através da pregação de Jesus. Se pregássemos aqui outro nome qualquer, não haveria efeito nenhum nas nossas vidas, pelo contrário. Mas quando se prega a pregação de Jesus, ele faz a pessoa se tornar cristã, salva. É a revelação do mistério. Pastor, e o que é a revelação do mistério? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Por isso, Romanos 11, 25 e 29 disse: eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte de Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, nós não podemos ignorar os mistérios de Deus. Uma vez você tendo conhecimento, deixa de ser mistério, passa a ser revelação. Então, a Bíblia Sagrada, para quem pega a Bíblia, este é o mistério. Mas para quem Deus ilumina os olhos do coração, a palavra se revela. O mistério deixa de ser mistério para ser palavra predestinada de sabedoria. E ele diz em 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Por isso é que nós atestamos, as nossas defesas de tese confirmam esta palavra. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Quer dizer que uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez do Senhor para sempre. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pastor, não me diga a mim que se eu cometer um pecado feio, Deus não tira do livro da vida. É irrevogável. Pastor, mas se eu injetar e cheirar, olha, eu duvido que quem é nascido de Deus queira injetar, fumar ou cheirar. Você sabe o risco que corre. Quem deliberadamente peca, às vezes vem correção, disciplina, às vezes vem açoite, que é morte prematura. O Filho de Deus não vive na prática do pecado. Eventualmente nós pecamos, mas na prática do pecado quem vive são os filhos do diabo, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Os hispânicos usam muito este versículo, os pregadores da graça dizem: los dones e la vocación de Dios es irrevocable. É irrevogável, não há nada que possa tirar, nada que possa apagar, nada que possa revogar. Uma vez em Cristo, dá graça a Deus aí com força, diz: uma vez em Cristo para sempre. É irrevogável. Então, a revelação do mistério abre os segredos da mente de Deus ao povo do Senhor. Como é importante nós conhecermos os mistérios, a palavra predestinada de sabedoria, porque é isto que abre a mente divina. Quando Paulo disse: vós tendes a mente de Cristo, como é que eu posso ter a mente de Cristo se eu fizer a corrente dos 7 dias, a fogueira santa de Israel, o salzinho grosso, a pimenta do reino? Você acha que isto é mente de Cristo? Agora, a mente humana, a mente empírica, racional, lógica, não entende isto. E você sabe que a lógica é uma grande arma do Satanás. Que as pessoas dizem: não, mas pela lógica, amado, fé não tem lógica. Fé é certeza, fé é convicção. Ou eu creio ou não creio. A fé vem pelo ouvir o quê? A palavra. É um dom de Deus, é irrevogável. Uma vez que eu tenho esse dom, ninguém tira. Se você semeia numa criança, quando ele chega velho, ele não se desvia. Imagina o poder da palavra. Então, a lógica não entende nada disso. A lógica se confunde. Então, segredos que desde antes da fundação do mundo foram revelados a Paulo, para Paulo revelar à igreja gentílica.
Pastor, fala-nos de alguns dos segredos, alguns destes segredos. Eu estou muito desejoso que o Senhor fale dos segredos de Deus. Bom, o primeiro que eu lhe quero passar é que Deus, o Senhor, te escolheu e te predestinou para seres filho dele desde antes da fundação do mundo. Isto é maravilhoso. Amado, o teu nome já estava inscrito no livro da vida. Então não existe esta coisa. Quem quer aceitar, vem aqui na frente. Agora Deus escreve o nome. Não, ele veio porque o nome dele estava escrito. Senão não viria. Este é um mistério revelado. Então o Senhor disse: você virá porque o teu nome já está escrito. Eu já escrevi o teu nome no livro da vida. Pastor, mas Deus não transforma um filho de Deus num filho do diabo, ou num filho do diabo em filho de Deus? Não. Não existe. Nem na lógica, nem na teologia. Você não encontra um filho do diabo que se transforma em filho de Deus. Não existe. Judas Iscariotes andou com Jesus, comeu, bebeu, viu milagres. Na hora de trair, traiu porque ele era um filho da perdição. Quando Caim matou Abel, ele não matou depois porque se transformou num homem mau. Ele matou porque ele era do maligno. Então a semente nasce ou ovelha, ou lobo, ou cabrito, ou joio. Filho de Deus e filho do diabo. Pastor, quer dizer que um lobo não pode se transformar numa ovelha? Não. Lobo, quem nasce lobo, vive lobo, morre lobo. Quem nasce ovelha, vive a ovelha, morre ovelha. Mas quer dizer que então uma ovelha não vira lobo, um filho de Deus não vira filho do diabo? Não. Mas aquela irmã que foi para Macumba, aquela irmã nunca foi filha de Deus. Nunca foi convertida. A Bíblia diz: o filho fica em casa para sempre. O bastardo não. O bastardo vira as costas, bate com os pés no chão e vai embora, porque não lhe pertence. Esse estado de vida espiritual é para as ovelhas. Pastor, mas me diga uma coisa: mas eu conheço ovelhas que estão fazendo um monte de besteiras. Eu conheço ovelhas que têm atitudes de lobo, mas são ovelhas. Assim como eu conheço lobos que têm atitudes de ovelha. Você diz: eu nunca vi um crente como aquela pessoa lá. Ele é um macumbeiro, mas olha, ele é melhor que os crentes. Ele é um lobo com atitudes de ovelha, mas é lobo. Quando você vê às vezes uma ovelha com atitudes de lobo, se a ovelha, como é que é o sonido da ovelha? É ovelha. Agora, aquele que está disfarçado, travestido de ovelha, ele fica... ele é lobo. Lobo é lobo. Então João 15,16 diz isso. Olha só. Se você quer ler comigo, seria uma bênção para nós os dois. Vamos lá. Não fostes vós que me escolheste. Diga glória a Deus. Pelo contrário, diga agora: eu vos escolhi a vós outros. Então não tem nada a ver dizer: aceita, puxa, dá uma chance para Jesus, aceita. Se você não aceitar, você vai levar um tiro, o ônibus vai passando na sua cabeça, o BRT vai te atropelar. Então uma pessoa com medo do BRT diz: eu quero Jesus. E segunda-feira vai bater cabeça no centro de Macumba. Não houve transformação da vida da pessoa. Não fostes vós. Agora veja um dos versículos mais poderosos e encantadores da Bíblia. João 3,27. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma. Agora vamos todos dizer: se do céu não lhe for dado. Vamos repetir o versículo todo. Respondeu-lhe João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu Todo-Poderoso, o El Shaddai, não lhe for dado. Então, quem faz a obra é Jesus Cristo. Então diz o Salmo 58,3: desviam-se os ímpios desde a sua concepção. A ovelha, quando nasce, é ovelha, amado. O ímpio, quando nasce, já nasce o que? Desviado. Nascem
e já se desencaminham. E depois, quando começam a crescer, o que eles falam? Mentira. E a ovelha? A ovelha não, a ovelha desde a sua concepção, ela é ovelha. Vamos ver isso em Efésios 1, 3 a 5, é maravilhoso, olha só. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Já somos abençoados. Não fala Deus te abençoe, que você está negando a Bíblia. Já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, que é a região que nós vivemos. Versículo número 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quer dizer que a nossa história é muito mais antiga do que pensávamos. Eu às vezes punho-me a pensar, eu tenho 64 anos, mas não tenho não, porque diz que é desde antes da fundação. Então, e há quantos anos foi fundado o mundo? Há mais de 6.000 anos, não é milhões, não existe milhões, foi há 6.000 anos atrás. Então, e há 6.000 anos atrás, Deus quando me criou, desde antes me escolheu, quer dizer que antes de haver terra, já existiam espíritos que Ele predestinou em amor e escolheu, sim. Diz que foi desde antes da fundação do mundo, e Ele nos chamou para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Agora veja um desígnio de Deus. Perante Ele, então o que nos importa é o que Deus diz a nosso respeito. Não é o que a novela diz, é o que Deus diz. E diz que perante Ele, e em amor, agora vamos ver o ato mais importante da Bíblia Sagrada dos desígnios de Deus. E em amor nos predestinou para Ele. Você tem medo dessa palavra? Não. Não, diga não tenho medo de nada da Bíblia, é tudo do bom e do melhor. Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua soberania, segundo o seu poder, a sua onisciência, onipresença, onipotência. Diz, segundo isto, nós estamos aqui hoje. Você acha pouco isso aqui? Isso é maravilhoso. Diga, é maravilhoso mesmo, diga. Você pode, glorifique a Deus com força, como diz o velho pregador. Graças a Deus por isso, amado. Em amor nos predestinou para sermos filhos. Quer dizer que foi a vontade dele, apóstolo, não foi o livre-arbítrio. Onde está na Bíblia livre-arbítrio? Isso é um mito. Já lhe ensino isso aqui há alguns anos. Isso é uma mentira de Satanás. Está roubando o beneplácito, a vontade soberana de Deus. Então, tudo depende da sua vontade. E diz em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus com as dúvidas, com a lógica. Não entristeça Deus. Já basta a tristeza deste mundo, amado. Mas você foi selado para o dia da redenção. Quem é que pode tirar este selo? Ninguém. Uma vez que é irrevogável, ninguém pode tirar o selo. Uma vez selado, selado para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Então, nossa eleição, nossa escolha, nossa chamada são vontade de Deus. Não é por obras, não. Não é por méritos, não. Nada o homem mereceria a respeito da salvação. Amado, nós não mereceríamos, por humanidade e carne, nós não merecíamos ser salvos. Eleição é um plano eterno de Deus. E diz o versículo 4, vamos voltar lá, diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Você tem que ter segurança nisto. Aí vem um pregador da lei na rádio e diz, irmão, você perdeu a salvação. E você vai acreditar ou vai ficar com a palavra? Vai ficar com a palavra. Você tem a mente de Cristo. Diz que para sermos santos e irrepreensíveis, para sermos consagrados a Deus, separados, irrepreensíveis, sem mácula, sem culpa, diz que perante Ele, quer dizer que na avaliação de Deus, a história é diferente. Os homens podem dizer o que disserem, eu quero saber perante Ele quem eu sou. Isso é que é importante. Ela é boa, perfeita e agradável, isto é que me importa, perante Ele. Então, 1 de Pedro 1 e 2, glória a Deus, nós vamos hoje chegar aos 150 versículos, né? Ai, que bênção de Deus, que eu sirvo mocotó, comida boa, não é palha seca, pintada, com termos que ninguém entende, é
alimento sólido, não dou leite para ninguém, alimento sólido. É feijão com mocotó, carne moída e com salada não sei de que, e proteínas. É isso que eu dou aqui. Eu quero você, um homem, uma mulher forte em Deus. 1 de Pedro 1:2. Pedro diz assim, eleitos, 1 de Pedro 1 e 2. Aí, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, são forasteiros na dispersão, no Ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. E você poderia incluir Brasil. Agora você veja, eleitos, Paulo disse aos Efésios que era segundo o beneplácito dele, a vontade dele, a soberania dele. Eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação, para a obediência. Pastor, o que é presciência? Presciência vem de uma palavra grega, prognosis. Prognosis diz, não é que Deus sabia, porque a lei diz isso, não, mas Deus sabia que o irmão hoje viria à igreja. Não, Deus não sabia, Deus ordenou. Isso me dá uma classe de segurança, gente, isso me dá força, saber, eu não estou aqui porque Deus sabia que um dia eu teria um acidente. Deus, é verdade que Deus sabia tudo, Deus é onisciente, mas na realidade, quanto à vida espiritual, é que Deus um dia vê você chegar à igreja e Deus diz aos anjos, uau, eu nunca imaginei que o Rômulo viesse à igreja, anjo. E os anjos começam a bater palmas, o Rômulo, ele tem um testemunho forte, ele viveu na maconha, na droga, não sei o quê, e agora veja ele lá na igreja, de terno e gravata, servindo a Deus. Deus disse, surpresa, o Rômulo está na igreja, anjo, ninguém me avisou. Isto é a conversa fiada da lei. E segundo a prognose de Deus, Deus sabia só, apóstolo? Não, Deus não sabia só, Deus determinou. Isto é maravilhoso. Oh, isto é maravilhoso. Deus determinou, não é que Deus sabia, Deus diz, mesmo que você não saiba ou que você não queira, quando eu determino vai suceder. Chama as prognoses de Deus. Pastor, eu não posso lutar e virar as costas para Deus. Não, não pode virar as costas. Deus inclina o teu coração para você obedecer. Você é ovelha. Não vamos criar lógica. Como é que eu vou ultrapassar Deus? Como é que eu vou furar fila com Deus? Como é que eu vou puxar gato da net com Deus? Não tem gato da net com Deus, nem furar fila. Isso é especialidade nossa, da nossa cultura. É uma fila grande e a pessoa diz, eu posso só fazer ali uma pergunta? A pessoa, não, pode passar aí. A pessoa fica lá no primeiro lugar, só ia fazer uma pergunta e já passou à frente de todos os. Isto é negócio da nossa cultura, não entra, isso não é caldo para o nosso ministério. Nós somos de Deus, pela prognose do Senhor, pela determinação de Deus. Deus disse, Miguel, queiras ou não queiras. Eu não tive chance, você teve? Eu não. Eu estava morrendo em cima da cama de um hospital, com os meus santinhos, com São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, toda a galera do meu lado, e não aconteceu nada. Meu corpo estava morrendo com necroses ósseas, necroses de tecidos. E Deus, quando se manifestou, amado, Ele não me perguntou, Miguel, dá licença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então, você me quer, não quer? Deus não disse isso. Aceitas, me dá uma chance, por favor, eu estou roendo as unhas. Michael, please. Deus não diz, Deus diz, agora a partir de hoje Miguel vai ser curado, vai ser um pregador, ele pregará a palavra de Deus à volta do mundo. Foi determinado, estava escrito, ponto final. Eu não luto com Deus, amado. Eu não luto com Deus. Então, se alguém pensa que o homem decide e tem a última palavra, isso é diabólico. Romanos 3,10 diz isso. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Efésios 2,1. Ele vos deu vida quando você estava morto. 2 Timóteo 1,9. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. Então foi Ele que chamou, foi Ele que escolheu. Efésios 4,1 diz, rogo-vos, pois, prisioneiro do Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que foste chamados.
por nós, pelo livre-arbítrio, nós estaríamos muito longe. Muito longe. Sabe onde nós estaríamos? No mundo. Os hispânicos dizem, muy lejos, alejado da igreja. Estaríamos longe da igreja, por vontade própria. Mas João 6,44 diz, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. 65. Prosseguiu por causa disso que tenho dito, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Onde está livre-arbítrio? É o Pai que traz, amado. E graças a Deus que o Pai te trouxe. E se Ele começou a boa obra, Ele vai terminar na tua vida. Ele tem o querer, Ele tem o realizar. Então, antes de nascermos, nós já tínhamos o selo de Deus em Espírito. 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para serem o quê? Salvos. Você sabe, a salvação começou dentro de nós. Ouvimos a palavra, depois veio a chamada, ouvir o evangelho é uma chamada, depois veio o dom da fé para crer, depois vem a reconciliação, a santificação, a glorificação, a sabedoria e a justiça. Deus derrama um pacote da graça em nossa vida. Romanos 9,20 diz isso. Quem és tu, ó homem, para discutir com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, porque me fizeste assim? O homem tem esse direito? Não. Isaías 29,16. Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez. E a coisa feita dissesse ao oleiro, ele nada sabe. Deus não sabe de nada, eu é que sei de tudo. Isso é perversidade. O livre-arbítrio é uma perversidade, é dizer que Deus não sabe de nada. E hoje eu passei mal de madrugada, comi um hambúrguer estragado, alguma coisa não me caiu bem, e hoje eu decido, vou para a igreja. Não existe isso aqui. Sem você a perceber, a coisa estava feita na sua vida, desde antes da fundação do mundo. Por isso é que Romanos 9,21, ele diz, não tem o oleiro direito sobre a massa? Tem, claro. Quem é o oleiro? Jesus. Ele diz que do mesmo barro tem um vaso de honra e outro para desonra. Versículo 22, que diremos, pois, Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Quer dizer que tem gente neste mundo, ira para a perdição, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vaso de misericórdia, que sou eu e você, que Deus preparou de antemão para a sua glória. Pastor, mas isso parece uma injustiça. Como é que Deus tem gente para perdição e gente para salvação? Versículo 14, que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? No way, de modo algum, de modo nenhum. Então, diz que foi antes da fundação do mundo. Temos aí nos versículos, vamos até o fim, amado, temos 5 minutos. 1 de Pedro 1,18 diz, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Agora vem um versículo que é minha paixão. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito. Olha quando é que o sangue foi conhecido, porque nós fomos salvos antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Versículo 20 disse, por amor de vós. Então Deus, antes da fundação do mundo, o sangue de Jesus já estava na sabedoria infinita de Deus, como provisão para a nossa salvação. Pastor, e quem não segue este caminho, como é que fica a vida dele? Apocalipse 13:8 responde, adorá-la, está falando da besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a história, Deus não está fazendo nada de novo, Deus está manifestando e materializando o que Ele fez de provisão desde antes da fundação do mundo. Então diz que vão adorar a besta
Os filhos do diabo quem são? Os que não têm um nome no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer que se o meu nome está lá, isso significa que eu estou aqui porque o meu nome está lá, senão eu não poderia estar. Em Romanos 8, 29 a 30, ele disse: aos que de antemão... Você está amando a palavra, amado? Ou sou eu que estou aqui vibrando? Ou eu sou um apaixonado pela Bíblia, eu estaria aqui até as 4 da manhã falando, não há dificuldade nenhuma. Se você quiser, vamos fazer isso, está ligado aqui. Olha lá, quanto aos que de antemão conheceu, quer dizer que Deus não nos conheceu agora, apóstolo. Não foi por causa daquela briga de família que eu vim para a igreja, aquela crise financeira, problema de saúde. Não. Isso foram fatos que serviram para, mas Deus te conhecia desde antes da fundação do mundo. Ele te predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho. Receba a palavra amada, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos da igreja de Jesus. Agora, aos que predestinou, se já estava predestinado, já estava decidido, o que Deus faz? Chama. E aos que Deus chama, o que ele faz? Justifica. E aos que justifica, glorifica. Onde o homem interviu? Zero. Não é isto maravilhoso? Por isso, no penúltimo versículo, Jeremias 1, 4, 5 diz: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre materno. A coisa é muito mais profunda e maravilhosa. Antes de te formar, antes de te dar carne, ossos, pele, sangue, tendões, eu te conhecia. Amado, isso me emociona, sabia? Isso me emociona muito. Quer dizer que quando eu nasci, Deus disse: Miguel, antes de eu te formar no ventre da dona Laura, da irmã Laura, eu já te conhecia. Tu sempre foste meu. Tu sempre foste de Jesus, amado. E disse que antes de saíres da madre, e a minha mãe passou um pouco dobrado, porque eu nasci com 4 quilos, 850, cabeçudo, você imagina, que a minha mãezinha não sofreu. Então eu disse, antes que você saísse da madre, eu já te tinha consagrado, eu já tinha constituído profeta, eu já tinha dito que você seria da igreja Cristo Vive, eu já sabia e determinaria tudo na tua vida, para você ser sal, luz, um eleito, escolhido, um predestinado em amor. Então, nós não estamos aqui enredados com filosofias vãs. Eu ensino segundo Cristo, e eu termino, já são 8h10, está chovendo, 1 Coríntios 13, 12, porque agora nós vemos como em espelho, obscuramente, mas então nós veremos face a face. Agora, eu conheço em parte, e eu conhecerei como sou conhecido. Hoje, você conheceu como você é conhecido, o Todo-Poderoso. Antes de tua mãe, de teu pai te gerar, ele já te conhecia. Você já estava no concílio de Deus. Depois viemos, tomamos forma de corpo humano, carne, e aqui o pecado nos afastou de Deus. O profeta diz: por um pouco tempo te deixei, mas logo te reconciliei comigo. E por que Deus reconcilia? Porque o nosso nome já estava no livro da vida. Deus não perde tempo com lobo. Me dá uma chance, estou batendo na porta, abra aí, por favor, eu te dou carro novo, casa nova, eu dou tudo para você, não aceita, conta no Santander, exposição do MAM, eu faço tudo por você. Deus não faz isso. Quando chega a hora de Deus, amado, quando Deus diz, chegou a hora, o indivíduo, eu estou lhe dizendo isso porque eu conheço gente que veio do fundo do poço e que hoje está sentado entre os príncipes da igreja. Em amor, o Todo-Poderoso te predestinou. Assim seja, assim disse o Senhor.
Santo. Conhecendo como fomos conhecidos. Você está conhecendo como você é conhecido por Deus. Perante Ele, em amor. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga forte glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem é que pode contra isso, amado? Ninguém. Vamos ficar de pé. Pedir ao Bispo Nacional que nos venha trazer a bênção final. Maravilhoso. Depois deste lauto jantar, vamos digerir ele. Graças a Deus. Estendo suas mãos para o altar. Deus Todo-Poderoso, o grande El Shaddai, a brilhante estrela da manhã, aquele que é o nosso Pantocrator. Ó Deus, obrigado por esta mensagem maravilhosa. Ó Deus, obrigado pelas tuas justiças, pelo teu juízo que é verdade para as nossas vidas. Declaramos que aplicaremos todos eles diariamente em nossas vidas, para desfrutarmos das tuas promessas. Ó Deus, que os teus anjos acampem ao nosso redor, nos guardando, nos livrando de todo mal. Oramos e profetizamos também uma semana em perfeita vitória. Ó Deus, uma semana poderosa, uma semana cheia de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, Pai, para que possamos dar graças a Ti e dizermos que foi a mão de Deus quem fez isto. Que a Tua graça, a paz, a misericórdia e o amor, as doces consolações do Espírito se manifestem hoje e eternamente na vida dos eleitos de Deus. E aqueles que são justos, porque foram justificados em Cristo, digam amém e amém. Uma semana em perfeita vitória. Abrace o seu irmão, diga: o Todo-Poderoso está na tua vida.